Ô, pastor, Fala aí, cara. tô querendo ir batizar e tal. Uma boa decisão. Quanto é que tá saindo o batismo aí esse mês? Você tem que entender que existe um processo para você batizar. Então, não existe custo. Tá. Mas é necessário que você tenha pelo menos 3 meses de dízimo. Entendi. Para aí você aí você é habilitado, então. Dizimista fiel pode batizar. A taxa mínima de batismo. E ceia? Assim, tem como fazer uma promoçãozinha? Aí a ceia aí já é diferente. A ceia é em cima de bonificação de novos membros. Entendi. Então, se você trouxer novas pessoas, aí você constantemente você pode participar da ceia. Entendi. Fala, pessoal! Beleza? Estamos na área. De vó parando tudo aqui no nosso quartel-general, nosso QG. Vamos aí, estamos aí na área. A ideia hoje é falar com vocês sobre esse assunto, como diria meu amigo Lucas, periclitante. Periclitante, um assunto periclitante. Cara, a gente quer falar um pouco desses assuntos fundamentais, basilares da fé, tirar dúvidas, conversar com vocês sobre isso. E por que é tão importante falar disso, cara? Porque as pessoas inventam muita moda, cara. Exatamente. Só inventa história em cima desse assunto, que é batismo e ceia. Mas só inventa porque você não conhece a sua Bíblia. Porque se você conhecer a sua Bíblia, você não vai deixar falar em bobeira pra você. Aproveitando esse gancho, esse cascudo, vamos então seguir em frente. Hoje o papo é batismo e ceia. Vamos entender como é que funciona essa história aí. Legal. Do Senhor Jesus, ele deixou 2 sacramentos. Dois sacramentos. De todas as liturgias que existiam, tudo isso ele passou a régua e falou assim, aqueles que creem, você crê? Ok? Aqueles que creem devem fazer 2 coisas que simbolizam coisas muito profundas, certo, que é batismo e ceia. Então batismo e ceia são símbolos de coisas que a gente vai falar daqui a pouco, ok? Então, base é que batismo e ceia é ensinamento de Jesus. Isso. Não foi nada criado pela igreja, não. Perfeito. Para quem? Criado para os discípulos, para aqueles que são seguidores de Jesus. Pronto. Então, isto posto, a gente tem que entender então o que é batismo e o que é ceia, ok? Batismo é uma confissão pública de alguma coisa que já aconteceu no seu coração. Nada acontece no batismo. Perfeito. Então, batismo não é garantia de que alguém vai para o céu. Não. Aliás, muitas pessoas participam de cerimônia de batismo, mas estão indo para o inferno. Pois é, rapaz. Então, a cerimônia em si, você não vai ver nada lá no fundo quando eles afundarem você. Viu Jesus? Viu Jesus? Aí também não é o assunto de hoje se é batismo por imersão ou aspersão. A gente crê que é por imersão, um modelo bíblico, mas também como é só um símbolo, se você for batizado por aspersão, nós legitimamos. Não, mas aí você já tocou no ponto que é sensível, porque a gente fala só um símbolo, o outro lá que não acredita que é só um símbolo, tá odiando a gente agora, vai chamar de ladrão! Ladrão! filho do diabo, vai falar que a gente é demoniado, que a gente é herege. Olha só, fica aí, escreve aí, comentário é seu. Olha só, a Bíblia mostra que o batismo ele é um símbolo, a representação de uma coisa que acontece de maneira natural. Um bom exemplo para a gente ver isso é o caso de Nicodemos. Nicodemos é um mestre da lei, um homem da lei que procura Jesus à noite, na calada da noite, escondido, porque ele não queria manifestar publicamente aquilo que estava tomando o coração dele. Ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava gostando de Jesus, que ele estava interessado em conhecer sobre o nosso Redentor. E aí ele escondido faz isso. E Jesus fala assim, por que você não vem procurar à noite? Jesus começa a explicar para ele que precisa nascer de novo, que ele precisa se entregar. Você está dizendo que tem um monte de gente que não quer passar pelo batismo porque é um confronto e é vergonhoso. Isso. Por exemplo, já passei por uma cerimônia quando eu era criança, e o que minha família vai pensar? Então, a primeira coisa que é importante você entender é que o batismo ele é uma ruptura, é mais ou menos você dizer assim, até hoje eu não conhecia Jesus, e agora eu tenho uma intimidade com ele. É por isso que não faz sentido o batismo infantil. A Bíblia fala claramente, Marcos 16, que aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Então, tem que crer para ser batizado. Nessa ordem, eu creio e depois sou batizado. Se você passou por uma cerimônia, ou seja, quando criança, ou seja, depois de adulto, mas ainda não cria, aquilo não foi o seu batismo, aquilo foi só um banho
coletivo, público, todo mundo viu você tomar um caldo na frente de todo mundo. Sim. Mas não foi o batismo. A Bíblia fala em Efésios que existe só um batismo. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Então, sendo um só batismo, só existe só quando você crê mesmo que é o seu batismo. Aí começa o problema. Por quê? As pessoas vão dizer assim, ah, mas eu fui batizado quando criança e fui reconfirmado ou confirmado com 14, 15 anos. É uma boa ideia, mas não é bíblica. Isso que eu ia falar, cara, você tirou da minha boca. É muito legal, mas isso foi inventado pela sua denominação, isso não está na Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia alguém sendo batizado com 6 meses de vida, ou 2 meses, seja lá o que for, e depois reconfirmado com um adulto. Muito fofo isso, mas não está na Bíblia. O que a Bíblia ensina é aquele que crê e for batizado será salvo. Sua igreja faz, você está à vontade com isso? Tranquilo, beleza. Mas não está no texto bíblico. E você acaba abrindo jurisprudência para inventar outras coisas da sua cabeça também. Exatamente. Isso é uma questão muito delicada. Então, quiser inventar, beleza, mas depois não reclama quando a gente inventar também, hein? Ah. Então, olha só, batismo, quem deve participar então da cerimônia? Aqueles que creem. Aqueles que creem, então a primeira coisa é crer e me torno um filho de Deus, um discípulo de Jesus. Eu devo participar do batismo e também da ceia. A ceia também, então, é algo que quem participa da ceia, aqueles que creem. Também. Eu posso participar da ceia se eu ainda não fui batizado? Sim, desde que na próxima oportunidade que você for ter, se você tiver para ser batizado, você será batizado, aí você já deve participar como um crente no Senhor. Exatamente. O que a igreja tem que fazer, o exercício que a igreja tem que fazer, o máximo, é para evitar espaçar demais os momentos de batismo, porque havendo conversões, vamos descer as águas, vamos celebrar esse momento da compreensão. Aliás, só uma coisa importante, o crer é algo sobrenatural. O crer não é um esforço da sua carne. Você não consegue crer sem a ação do Espírito Santo de Deus. A palavra nos ensina lá em Ezequiel 36 que ele vai trocar o nosso coração de pedra, simbolizando um coração insensível, que não consegue amar a Deus, por um coração de carne, um coração capaz de amar a Deus. Então, crer é uma ação do Espírito Santo. Então, como eu sei se alguém creu? Quando ele professa e quando ele diz que o Espírito Santo o tocou e o transformou e agora ele quer entregar toda a sua vida para Jesus. E esse é um assunto pessoal que a gente só fica com a palavra do irmão, não tem como a gente confirmar. Não tem como ter certeza. Porque a gente tá com o nosso aparelho quebrado, o nosso fermômetro. Põe no ouvido do cara ali, ó. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Põe no ouvido e mede, se tiver acima. É o que o irmão diz. Então, aqueles que creem devem participar do batismo uma vez só na vida para confirmar, para declarar para todo mundo que eu, enfim, rompi com um jeito de viver que não era do Criador, e também deve participar da ceia todas as vezes que houver oportunidade para isso. Pronto, isso posto, legal. Agora, eu não quero ser batizado porque eu ainda não estou pronto. Eu não sei se é isso que eu quero. Não, eu sei que é isso que eu quero na minha vida. Eu amo Jesus, mas eu ainda não estou pronto. Oi? What? Como que é? Tem umas contradições aí. Não, eu até quero ser batizado, mas esse ano não, estou resolvendo umas coisas ainda na minha vida. Vamos deixar para uma próxima, quem sabe. Isso significa que você precisa rever a sua salvação, porque alguém que, por exemplo, com a minha esposa, por exemplo, eu queria, assim que eu tive a oportunidade de casar com ela, eu casei. Porque você tinha então, certeza. Eu não ficava enrolando, é porque eu tinha certeza. Então o fato de enrolar a mulher, vamos esperar para o ano que vem, tendo todas as condições para casar, significa que eu ainda não tinha certeza que era ela. Mesma coisa o batismo, se já tem certeza, tem que batizar. Se não tem, aí eu falo assim, você nem deve ser batizado mesmo. Você não tem certeza. Não faça isso, porque isso vai acabar sendo um problema, uma pedra de tropeço para você. Então o batismo não como é que a gente brinca sempre? Não é diploma, é matrícula. Isso. Não é porque eu tô pronto, eu vou lá ser batizado. Não, eu tô começando a minha jornada com Jesus e eu quero declarar isso para todo mundo através do batismo. Eu já cheguei à conclusão de que é isso que eu quero e que eu vou pagar o preço que for necessário para permanecer nesse caminho por amor a Jesus. Perfeito. E aí, esse é muito importante, porque vai custar tudo. Jesus, quando fala sobre segui-lo, ele fala assim, qual é o homem que vai se lançar numa guerra, numa batalha contra alguém e não faz um cálculo para ver se com 10 mil soldados consegue enfrentar os 20 mil que vem contra ele. E aí ele fala que quem quiser segui-lo tem que deixar tudo para segui-lo. Então, se você creu em Jesus e ainda não decidiu se batizar, é porque você ainda não está disposto a dar toda a sua vida para ele. E aí, não faça um ritual vazio. Converse com Jesus agora. Faz um pause nesse vídeo agora e fala, Senhor, eu queria te amar mais, mas na verdade eu não amo
tanto quanto eu deveria. A oração que eu sempre falo é assim, eu queria querer, mas eu não quero. Então, Senhor, me ajuda a querer pela ação do Teu Espírito e o Senhor vai converter seu coração. E a relação disso, batismo e ceia, com a minha imperfeição é essa. Eu quero ser batizado por quê? Porque eu entendi que eu não consigo me salvar sozinho e eu preciso de Jesus, eu creio em Jesus e creio que Ele morreu por mim e eu estou salvo. Isso. A mesma coisa na ceia. Na ceia também é baseado na graça, ou seja, eu reconheço que eu não posso sozinho e eu preciso de Jesus na minha, não só quando eu crio, mas na minha jornada também. Exatamente. Porque as pessoas tendem, negão. Rapaz, as pessoas são difíceis. As pessoas tendem a fazer assim, esse mês eu pequei, então não posso tomar ceia. Porque a ceia é só porque, né, não pode tomar ceia em pecado. Não posso tomar ceia se eu sou uma pessoa que peco. Querido, se não pode tomar ceia em pecado, ninguém pode tomar. Porque nós somos gerados em pecado, nós somos concebidos em pecado, somos libertos do poder do pecado mediante a fé em Jesus Cristo, mas não ainda da presença do pecado. E vira e mexe, e infelizmente a gente peca. Exatamente. Então, qual é o momento da ceia? O momento da ceia, depois você pode reler o texto, tem uma pregação que você fez sobre isso. Tem uma pregação sobre isso. Pode colocar no link aí. Tá aqui embaixo, vai aparecer aqui no izinho aqui agora. Oh. Assiste a pregação completa, você vai entender melhor. Mas para dizer o seguinte, que você deve sim analisar a sua vida no momento da ceia. O momento da ceia é um momento de reflexão. Sim, sim. Examine-se a si mesmo, diz lá em Coríntios. Porque o texto diz isso, e assista a pregação que você vai entender melhor a pregação do negão aqui. É um momento de análise, sim, e exatamente é um momento de análise para você chegar à conclusão de que você é um pecador e que você precisa de Jesus. Se você se examinar e chegar à conclusão de que você tem condições de se sentir bem, eu estou bom, agora eu posso comer a ceia, não coma, não faça essa besteira. Você tem que chegar à conclusão final e falar assim, eu não mereço. Aí sim, agora você pega do pão e come do Você está querendo dizer que alguém que se analisa, se autoanalisa e chega à conclusão que pode sim tomar ceia, ou afinal de contas não pecou nada grave esses últimos dias, é exatamente que não deve tomar ceia, porque a ceia é para quem entendeu que é isso. Exatamente. O texto está dizendo assim que quem faz isso come e bebe para sua própria condenação. Porque é para se examinar comparando-se com o Cristo e não com o seu irmão do lado. Então, compare-se com Jesus, você vai perder. Na comparação, você vai ver que sua pontuação vai estar lá embaixo, no negativo, e aí você, então, coma do pão e beba do cálice. É isso. Simples assim. Agora, assim, a gente está defendendo você ter uma vida de pecado? É claro que não. Você deve abandonar os seus pecados, porque isso também é coisa de cristão. Sim. Aqueles que creem também estão lutando constantemente com os seus pecados, mas sabem que o seu acesso a Deus não é através da sua perfeição, mas através da perfeição de Jesus, e por isso confia único e exclusivamente na graça. Eu conheci gente, cara, que não tomou ceia porque não dizimou, que o pastor disse que quem não dizima é ladrão, então como ele era ladrão ele não podia dar ceia, tomar ceia e babá. Olha que loucura, não participar da ceia por qualquer motivo, se eu creio, é pecado. É pecado. Eu peco e não participo. Não, eu peco por não participar se eu creio. Assustador. Se eu não creio, eu não devo participar mesmo. Não devo participar nem da ceia e nem do batismo. Isso. É muito claro, eu acho. Tá bem claro. Se você tem uma opinião, você quer comentar, cara, o comentário está aí para isso, é a sua chance de fazer as suas observações. A gente fez várias referências a textos bíblicos aqui, sem de fato citar as referências, mas a gente fica à vontade também, se você precisar, se for essencial para você, compartilhar as referências dos textos. Mas o convite é que você analise, abra sua Bíblia, leia, fique à vontade, porque o desejo é que mais pessoas cresçam e sejam fundamentados, firmados na palavra de Deus. Firmados na palavra, um abraço para o musculado. Tamo aí. Firmados na palavra, firmados na palavra. Vambora. Valeu, gente. Um beijo. Tchau, pessoal. Eu não posso ser batizado porque eu tô ouvindo música do mundo ainda, cara. É verdade. A música do mundo não pode mesmo. Eu não posso ser batizado ainda, porque eu tô devendo aí, né, umas coisas na praça, eu preciso limpar meu nome, crente tem que ter nome limpo. Eu não posso tomar ceia essa semana porque eu briguei com a minha esposa. Entendi. E a gente ainda não resolveu totalmente, tá? Então é melhor não tomar ceia, então. Eu não posso tomar ceia porque ainda não fiz a minha inscrição pro Congresso do Evangelho Simples. Isso aí, então não pode mesmo. Não pode, inclusive, nem ir pro céu. Não pode. Se você não vier no Congresso, você não vai pro céu. Eu não posso tomar ceia porque essa semana eu não vou falar, não.